Eu pensei em gravar um vídeo com esse tema porque recentemente eu vi uma situação que me deixou com muitas reflexões e eu quero compartilhar com você e pensar um pouco sobre essa temática. Teve um dia recente que eu estava num sinal para atravessar a rua e de repente vem uma senhora, no sentido contrário, correndo antes do sinal fechar e se colocando num certo risco porque os carros estavam passando e ela atravessou a rua correndo assim e me gerou uma sensação, um estresse ali, aquele momento dela atravessar, o momento deu a sensação de que ela fosse cair e eu fiquei pensando assim, o que faz uma senhora que aparentava ali estar próximo dos seus 70 anos ou próximo disso, com os cabelos já grisalhos, o que fazia ela estar correndo, estar necessitando correr? E eu fiquei pensando, era uma necessidade ou era um hábito que ela desenvolveu ao longo da vida de estar fazendo tudo correndo? E eu fiquei pensando nisso e em algum momento eu me lembrei de mim, quando eu também vivia assim, muito acelerada, fazia tudo correndo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E num período que eu estava de férias, eu me vi também fazendo as coisas correndo, acelerada. E aí eu me dei conta, mas nossa, hoje eu não preciso correr. Hoje eu tenho tempo, eu estou de férias, eu estou num momento diferente. E a partir desse despertar, desse dia, eu comecei a me policiar. O que eu preciso nesse meu momento presente? Eu preciso correr ou eu posso fazer mais devagar? Eu posso ir mais devagar? Eu posso resolver as coisas de um outro lugar, de uma outra forma? O que esse meu momento presente me permite? Eu comecei a ficar mais atenta a isso porque a gente tende a entrar num padrão automático e se a gente não avaliar, se a gente não reavaliar o nosso momento, a gente vai vivendo assim e pode chegar na velhice ainda acelerada, sem a necessidade real de estar vivendo assim. Eu me lembrei de uma outra situação também, que é um pouco diferente, mas que tem a ver com esses padrões que a gente estabelece e que vão se tornando automáticos na nossa vida. Estava atendendo uma senhora e ela falava da história dela. Ela era uma filha mais velha, tinha 2 irmãs mais novas, adolescentes, e a mãe dela pediu para que ela ajudasse financeiramente, comprando as coisas ali básicas que as irmãs precisavam, as irmãs mais novas precisavam. E ela passou a ajudar, estava trabalhando, então passou a ajudar as irmãs mais novas. Essas irmãs cresceram, conseguiram se empregaram, conseguiram bons empregos. E essa irmã mais velha, ela continuava ajudando as irmãs mais novas. E de alguma forma essas irmãs também pediam a ela, exigiam um pouco que essa ajuda permanecesse, mesmo o momento sendo diferente, mesmo a condição sendo diferente, sendo outra. Tinham uma convocação para que ela continuasse ajudando. E aí eu fiquei pensando muito nesses padrões que se estabelecem por alguma necessidade em algum momento da nossa vida. Alguns padrões se estabelecem, a gente precisa correr para fazer várias coisas, estudar, trabalhar, cuidar de casa, de filho, de marido, ou pessoas que antes disso precisaram ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, ajudar na organização da casa, estudar, fazer dever de casa. Então a vida começa a ter muitas atividades e para isso você precisa correr. Então em algum momento, por alguma necessidade, alguns padrões são estabelecidos. A gente vai seguindo com eles por algum tempo, mas em algum momento a vida vai se reconfigurando, a vida vai mudando e essa necessidade que tinha naquele momento para de existir, ou a vida está diferente naquele momento, só que o padrão foi internalizado e a gente não está vivendo tão consciente, não está percebendo esses momentos da vida e a gente continua repetindo esses padrões. Continua correndo quando não tem mais necessidade de correr, ou tem pausas, tem férias, tem momentos que as coisas estão mais tranquilas e a gente pode, naqueles momentos, desacelerar, mas a gente não consegue fazer isso quando tem essas pausas.
ou você está ajudando alguém, você ajuda alguém porque tinha uma necessidade naquele momento, mas a situação mudou, aquela pessoa não precisa mais, ou simplesmente não era para precisar mais, mas você continua fazendo, ajudando, contribuindo, porque algo foi internalizado, foi automatizado ali, e você vai seguindo esse repertório. E é muito importante a gente poder fazer esse processo de atualização. A Gestalt terapia, a abordagem que eu trabalho, fala muito disso que a gente precisa, né? O viver saudável, ele tem a ver com essa atualização que a gente precisa fazer ao longo da nossa vida. Isso que eu estou fazendo faz sentido hoje? Né? Então, ela tem um conceito que é chamado aqui e agora. E muitas pessoas usam esse conceito no senso comum, falam isso no senso comum, trazendo para vou viver o presente, não vou pensar no passado, não vou olhar para as coisas lá de trás, passou, acabou. Mas não, quando a Gestalt traz esse conceito, ela traz de um lugar muito mais profundo, de um lugar que, mesmo que o passado esteja lá, né, você viveu algo lá, mas se está interferindo aqui na sua vida, a gente vai olhar para isso, a gente vai trabalhar essas questões que estão atuando hoje na sua vida. A gente chama de passado presentificado, porque ele está hoje aqui influenciando a sua vida, as suas ações, seu comportamento, como você se sente. Então a gente vai trabalhar e pensar, né, nesse conceito do aqui e agora, é poder pensar nas suas emoções, poder pensar no que está acontecendo no ambiente, como isso que está acontecendo está te afetando, se as coisas que você está vivendo hoje faz sentido para você, ou se não faz mais sentido e você está repetindo padrões lá de trás. Então esse conceito ele tem a ver com esse olhar mais profundo, né? O que está acontecendo comigo, o que está acontecendo no meu corpo, o que essa situação no meu trabalho me gerou. É eu olhar para essas coisas que está acontecendo e estar vivendo no presente, isso está me afetando. Eu não jogo para debaixo do tapete, acabou, vamos embora, seguir, vamos para outro dia, vamos seguir em frente e vou acumulando isso ao longo da vida. Eu vou olhando para a vida, eu vou olhando para as situações que aconteceram e vou cuidando delas. Eu não deixo elas se acumularem, eu não deixo elas entrarem no automático. Eu vou cuidando das situações ao longo da vida, ao longo do que vai acontecendo. Isso pode até parecer cansativo, mas é cansativo a gente viver alienado da vida, viver a partir de situações que não são nossas, de convicções, de padrões que foram estabelecidos por outras pessoas para a gente viver. Isso é mais cansativo do que você ir cuidando das situações, cuidando do que você quer se envolver, ou deixando de fazer coisas que você não quer fazer, porque você está consciente daquilo que faz sentido para você e daquilo que não faz sentido. Então eu queria falar alguns pontos que podem te ajudar a você que de alguma forma está vivendo no automático, está repetindo padrões, está fazendo coisas que você nem sabe por que você está fazendo, a poder voltar para o momento presente, a olhar para o momento presente. Então eu quero falar, são 4 coisas que vão te ajudar a você estar vivendo no presente e fazer as atualizações que você precisa fazer para você voltar a viver de uma forma autêntica, de uma forma onde você está aqui e agora, vivendo no presente, cuidando da sua vida. O primeiro ponto que eu quero falar com você é de você criar o hábito de se perguntar: o que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo vontade de chorar? Eu estou sentindo frio, calor? Perceber as sensações do seu corpo? Eu estou sentindo uma tensão no ombro. As tensões, elas nos falam de algumas coisas que podem estar acontecendo, alguma raiva de alguma coisa, alguma situação que está gerando tensão, que está gerando estresse e que a gente precisa cuidar, porque o estresse acumulado ele vai nos fazer mal. A longo prazo ele tende a nos fazer mal. A partir dessa pergunta a gente vai percebendo as coisas que estão acontecendo e podendo cuidar conforme o andamento das coisas. Isso eu consigo sustentar até aqui, mas está ficando demais, eu tenho ficado assim, minha pressão tem subido constantemente, tem alguma coisa que eu preciso fazer para mudar essa situação. Poder se perguntar e olhar para os sinais que o seu corpo está emitindo é fundamental.
E aí, para você cuidar de você, tomar as decisões que você precisa cuidar para restabelecer o seu equilíbrio, a homeostase do seu corpo. Um outro ponto que ajuda muito é você observar o óbvio. É óbvio, mas precisa ser observado, precisa ser sentido. Então, você está tomando café e perceber a textura da xícara, perceber o aroma do café, perceber a luz que está chegando na janela. Isso te ajuda a você estar presente naquele momento, estar vivendo o momento. Às vezes a gente faz as coisas no automático, a gente está aqui tomando café, está aqui lavando uma louça, fazendo alguma coisa, organizando, fazendo um trabalho, mas a cabeça está em outro lugar, está no futuro ou no passado, mas não está ali. Então você não está conectado com o que está de fato acontecendo ali. Então poder olhar para o que é óbvio, eu estou aqui, estou tomando esse café, tá gostoso. Isso te ancora aqui nesse momento presente, ancora seu corpo, te traz para aqui, para o agora. Que esse é um exercício muito importante, a gente poder olhar para o que a gente está fazendo, olhar para as coisas que tem no nosso ambiente. Aí eu estou aqui, ali tem uma escrivaninha, ali tem um armário, eu estou aqui, estou segura aqui é um lugar meu de segurança. Então isso vai ajudando a gente a permanecer com esse senso de estar no presente e perceber as coisas que nos geram segurança, que nos trazem equilíbrio, que nos ajuda a dar conta daquilo que a gente está passando. Um outro ponto que eu quero trazer é: assuma a responsabilidade pelo que você está sentindo. Troque o que isso me irrita por eu me irrito com isso. Essa inversão, né, de você falar que aquilo me irrita, né? É como se você não tivesse o controle da situação, porque aquilo que está irritando você. Quando você traz para você isso me irrita, eu estou ficando irritado com isso, isso ajuda a gente a poder assumir a responsabilidade. Eu estou irritada, então eu posso ver qual é a maneira que eu tenho de não me irritar com isso. Está nas minhas responsabilidades, eu tenho o controle e eu posso agir de uma forma que eu não me irrite mais. Eu posso trabalhar em mim algumas questões para eu não me irritar mais com essa situação, para eu não deixar que isso me abale, me afete. Então eu trago para mim essa responsabilidade. Responsabilidade, por muito tempo eu ouvi essa palavra e isso me trazia logo uma conexão com irresponsabilidade. Então eu não escutava bem. E eu não sei se para você também soa assim, mas na minha história isso soava. Ouvia responsabilidade e eu logo associava com irresponsabilidade. Mas pensar a partir dessa perspectiva de que eu tenho a responsabilidade sobre as minhas emoções, sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, sentimentos, isso me ajuda a poder trazer para mim controle, um certo controle da situação, né? Porque aí eu posso cuidar da situação, eu posso trabalhar questões em mim que vão me ajudar a amadurecer, a não me irritar com qualquer coisa. Eu trago para mim essa responsabilidade e aí eu vou gerenciando a minha vida, eu vou gerenciando as minhas emoções para que eu viva bem. Não está mais na mão do outro, não é o outro que me irrita, não é o outro que faz coisas que eu não gosto e eu não tenho o que fazer, não. Eu posso me afastar, eu posso não estar mais ali, eu posso ir embora. Então a gente tem coisas que a gente pode fazer quando a gente traz a responsabilidade para nós. Então isso me ajudou muito. O último ponto que eu quero falar é sobre a necessidade que a gente tem de fechar esses ciclos, viver de forma atualizada, no aqui e agora, no presente, é poder estar percebendo se as coisas que a gente está fazendo ainda fazem sentido. Se em algum momento a gente precisou, teve a necessidade de viver de forma acelerada, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, correndo, a gente precisou ajudar alguém, mas se hoje a situação é diferente, a gente precisa atualizar, a gente precisa fechar esse ciclo. Ok, lá atrás foi necessário eu viver assim, mas hoje eu posso viver de outra forma, eu posso começar um novo momento na minha vida de uma forma mais tranquila, fazendo as coisas de forma mais pausada, tirando um tempo para mim ter o meu momento de reflexão, de leitura. Eu posso fechar aquele ciclo que era mais convidava, me convocava a uma vida mais acelerada
e hoje eu posso viver de uma forma mais organizada, que eu faça as coisas que eu preciso fazer, mas que eu faça de uma forma mais pausada, aproveitando esse momento, esse tempo novo que eu estou. Porque às vezes a gente estabelece padrões automáticos. Então hoje a vida está diferente e aí o que a gente faz? A gente pega situações que não são nossas, a gente vai cuidar de coisas que são de outras pessoas, a gente vai ajudar, entra em situações que não necessitavam da nossa ajuda para a gente continuar nessa correria, porque a gente está vivendo no automático e não atualizou para esse momento novo. Não, eu não preciso estar naquela situação, eu não preciso estar ajudando aquela pessoa, ela não precisa, ela pode fazer. Então a gente de alguma forma precisa atualizar, senão a gente vai criando novas situações para que a gente continue correndo, ajudando, e a gente precisa poder ter essa dimensão, fazer essa atualização e fechar os ciclos, os momentos onde foi necessário, houve uma necessidade real de ajuda. E hoje o que a gente está fazendo é para a gente preencher, continuar nesse movimento acelerado, esse padrão automático que a gente criou. Então é muito importante a gente fazer essa atualização, fazer essa reflexão e aí poder olhar se faz sentido o que a gente está fazendo hoje, para que a gente de fato viva uma vida autêntica, uma vida real, a nossa vida, não repetindo padrões que foram estabelecidos em outros momentos por outras pessoas e que não fazem mais sentido, porque isso gera um cansaço. Quando a gente hoje passa a fazer coisas que não têm mais sentido para a nossa vida, é uma repetição de padrão, isso vai nos adoecer e a gente precisa cuidar disso. Então, quero deixar essa reflexão com você, para você pensar sobre isso e te convidar para você seguir a gente aqui, curtir esse vídeo se fez sentido para você, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. É muito importante você se inscrever e curtir esse vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante e compartilha com mais pessoas. Então, eu peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que vai muito nos ajudar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.